E muito bom dia, boa tarde, boa noite, elementares. Estamos aqui hoje a pedido de um aluno para mostrar como preencher para a direita no Power BI. Como assim, Thiago, preencher a direita no Power BI? Isso não existe como padrão no Power BI, porque no Power BI tem o preencher para cima e o preencher para baixo. E às vezes, conforme numa tabela dessa, a gente tem alguns campos que vêm mesclados e a gente tem que aprender a tratar. Então, por exemplo, quando é mesclado assim, verticalmente, quando a gente tira a mescla, ele fica na primeira linha. Quando é mesclado em cima, ele também fica na primeira coluna. E aí a gente precisa aprender a estruturar o dado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para um curso que eu coloquei gratuitamente para você sobre modelagem de dados, que é muito importante dentro do Power BI e as pessoas esquecem. Porque a gente tem que aprender que no Power BI a estrutura do dado é sempre assim, ó, atributo, registro, atributo, registro. Aqui em cima, o Goiás é um atributo estado e o Rio Verde, Tubiara e Jataí são atributos cidades. Então, assim, a gente está modelando errado este exercício. Mas sem delongas, vamos direto para o Power BI e lá eu vou mostrar para você como preencher para a direita. Vem comigo. Então, aqui já na tela do Power BI, eu deixei aqui do lado a imagem para a gente relembrar. E quando a gente vê uma formatação de dado assim, gente, dá até um desesperinho na gente, porque tá tudo errado. Normalmente as pessoas não sabem o jeito correto de fazer modelagem de dados porque elas pulam essa parte por achar que não é importante. Mas é a parte mais importante dentro do Power BI, porque se você não faz uma modelagem correta, você vai sofrer muito com o DAX. Mas sem enrolação, vou importar a tabela do Excel, que é aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês. Então, como é um conector de Excel, vou fazer a conexão aqui e deixar pronto para a gente já explicar. Vou acelerar o vídeo. Então aqui, ó, percebe que até ele já promoveu a cabeçalho sem eu pedir. E normalmente isso é um problema, então tomem cuidado. Eu vou tirar esses dois passos e vou deixar só a navegação. Então, se a gente olhar verticalmente, aquele mesclar que estava aqui do categoria 1, esse aqui, realmente ficou na primeira linha. E aquele que era o estado que estava em cima, normalmente fica mais fácil para a gente enxergar, por isso que o pessoal faz isso no Excel, aqui, ó, em vez de estar nas três colunas, está na primeira coluna. Então, o que eu vou fazer primeiro? Olhando assim de bate-pronto, essas duas colunas para mim estão mais fáceis, porque ela tem o nome em cima e aí embaixo tem os registros. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou preencher essas duas. Então vou selecionar a primeira com a segunda, venho aqui no transformar e preencher para baixo. Isso aqui a gente já conhece, que é o preencher para baixo. Tem as colunas de totais, aqui eu já vou tirar também os totais, porque o total para a gente faz lá no DAX. Então eu venho aqui, vou fazer um filtro por texto que não contém. Que palavra que não contém? Neste caso nosso aqui, não contenha total. Então eu quero tirar todas aquelas, na verdade, que possuem total, que é essa e essa. Então vou dar um OK e pronto, já tiramos as duas linhas. Então agora, essas duas colunas me parecem já muito próximo do que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Aquilo que já está correto, eu vou juntar. Como que eu faço? Seguro o Shift, seleciono as duas colunas e aqui eu vou mesclar as colunas. Vou colocar tudo numa coluna só. Então vai chamar mesclado, eu vou usar um separador. Pode usar qualquer separador, só garanta que esse separador não está sendo utilizado dentro dos seus dados. Então eu vou colocar aqui um tracinho. Venho aqui em personalizado e coloco um traço. Ok. Então olha só, essa coluna aqui, vamos dizer, essa coluna já está certa. Então eu mesclei as duas para poder mexer com o resto dos dados. O que eu vou fazer agora? Eu precisaria fazer o famoso preencher para a direita e depois trazer isso para uma coluna. Mas, Thiago, aqui não tem preencher direita, só tem para baixo e para cima. Tá, aqui é aquele momento que você vira a cabeça assim, ó, porque virando a cabeça tem uma ação dentro do Power BI que ajuda a gente a virar a tabela. E qual é ela? Transpor. Então, quando eu faço a transposição, aquela primeira coluna que eu salvei que tudo que estava certo, fica na primeira linha. Então ela tá ali, ó, tá salva, não vai atrapalhar a gente. Então o que eu vou fazer agora? Agora sim eu vou fazer o preencher para baixo. Então vou selecionar essa coluna, venho aqui, faço o preencher para baixo. Então na verdade o preencher para a direita, você tem que fazer uma transposição e fazer um preencher para baixo. E aí depois a gente volta todas aquelas colunas que estavam certas a posição correta, mas vamos chegar lá. Aqui também tem a coluna de total, então vou fazer a mesma transformação. Venho aqui, setinha, filtrar textos que não contém qual palavra? Total.
E aí vou dar um OK. Quando eu dou um OK, tá limpo. Nosso dado está limpo agora, só não está na forma correta, que deve ser uma tabela estruturada. Mas a gente já vai chegar lá. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar àquela estrutura que a gente tinha, onde estava correta, porque agora está correta também, né? Tirando aqui a primeira linha, o que significa essa coluna 1, tirando a linha 1? Significa estado, é um atributo. Coluna 2, tirando a primeira linha, significa cidade. Beleza. E aí eu tenho exatamente cada valor para cada produto. Então o que eu faço agora? Eu preciso pegar a primeira linha e transformar ela em registro novamente. Thiago, agora complicou. E nada, com o Power BI é super fácil. A gente precisa só transformar essa primeira linha aqui em cabeçalho e depois ter uma função que ela coloca colunas em linhas e aí vai dar tudo certo. Então vamos lá. Primeira linha em cabeçalho. Existem duas formas aqui, dois botões, tem várias formas na verdade, mas dois botões direto aqui na nossa paleta. Tem esse que é usar primeiras linhas como cabeçalho aqui na guia transformar e tem aqui na guia página inicial, tem também usar primeira linha como cabeçalho. Qual que a gente vai usar, Thiago? Aqui é para quem não tem miopia e consegue enxergar pequenininho, e aqui é para quem tem miopia, então tanto faz. Vou clicar, transformei a primeira linha como cabeçalho. Então toda aquela linha que estava certa, daquelas duas colunas que a gente juntou, tá no título agora. E aí o que nós vamos fazer? Essas duas primeiras colunas, agora elas estão certas, né? Tirando o cabeçalho que nós vamos tirar ele dali. Mas o registro está certo, porque é o estado e a cidade. E esse restante é o atributo quantitativo que o aluno precisa somar. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas colunas que eu sei que agora elas estão certas. Venho aqui em qualquer coluna e aqui tem a opção de transformar outras colunas em linhas, porque essas duas agora já estão certas. Então, quando eu clico aqui, a mágica acontece. Então, olha só. Ficou um atributo estado, outro atributo cidade, e aqui está aquele atributo nosso que já estava correto. Então, o que eu faço agora? Agora que está todo mundo certinho, eu venho verificando. A primeira coluna está certa, a segunda coluna está certa. A terceira coluna, opa, está com dois atributos em uma. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos quebrar. Então, como que eu faço? Seleciono a coluna, habilito aqui dividir coluna por delimitador. E esse delimitador a gente sabe, porque a gente colocou o delimitador. Qual foi o delimitador? Personalizado, tracinho. Venho aqui, coloco o traço, dou um OK e pronto. Está tudo separado agora como a gente precisa. O que eu faço agora? Eu venho definindo o tipo de dado. Então, isso aqui é texto. Realmente, isso é texto. Isso é texto. Isso é texto. E o último aqui é um valor inteiro. E agora, o que falta para ficar um pouco mais amigável para a gente? Falta renomear. Então, vamos lá. Esse atributo aqui é o atributo estado. Esse atributo aqui é o atributo cidade. Esse aqui, categoria do produto. Este aqui vai mudar para produto. E esse aqui vai ser o valor, no caso, era uma venda. Tudo finalizado. Vamos salvar. Aqui uma recomendação. Clique sempre em aplicar depois, porque se aplicar e der um erro, você perde tudo. Fica a dica. Salvou, fecha e aplica. Página inicial, fechar e aplicar. Então, criou o nosso modelo aqui do lado. O que eu vou fazer? Vou criar uma matriz para ficar exatamente igual essa tabela dinâmica que foi usada aqui. Então, vou lá. Matriz. Quais eram os atributos? Aqui na linha, categoria e produto. Na coluna, estado e cidade. Aí eu mudo aqui para também fazer a hierarquização. Então, vou descer os dois. Estado e cidade. E agora, falta só colocar os valores, que foi os valores de venda. Então, eu vou aumentar aqui para que nós possamos enxergar melhor. Então, venho aqui, pincelzinho, vou lá em valores. E aumento aqui conforme necessidade. Eu poderia formatar aqui também, para ficar igual, né, as unidades. Então, a gente está falando que é um decimal fixo. Sim, e eu mudo aqui a nossa moeda para reais. E aí consigo verificar que os valores estão iguais. Ó. Quando eu baixo aqui, categoria 1 com categoria 1, 19.000, 19.000. Categoria 2, 59934, 59934.
assim como todos os outros valores mostrados na tabela ao lado. Então é isso, pessoal. Não tem o preencher para a direita, tem o preencher para baixo como transposta. Então nesse vídeo rápido a gente fica por aqui e logo menos a gente volta com outras dicas de Power BI. Até logo!